Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai começar a parte prática de código Python com PySpark. Eu gostaria de explicar que, geralmente, as aulas elas já vão começar com um código mais ou menos feito, e eu vou executando cada pedaço do código e explicando as partes mais importantes de cada comando que a gente vai passando aqui no nosso script. Outra coisa que é importante eu explicar é que na maioria dos códigos das aulas vão ter esses comentários aqui, que é uma hashtag seguida por dois símbolos de porcentagem. Isso não faz nada no código, mas faz algo no VS Code, que ele basicamente isso define uma célula como se fosse um Jupyter Notebook. Então, isso permite que a gente tenha um arquivo .py, mas execute ele como se fosse um Jupyter Notebook. E a gente tem as vantagens de executar cada pedaço do código e ver o resultado dele um de cada vez. Então, nessa aula, a gente vai estar vendo o mais básico sobre qualquer código PySpark, que seria a instanciação de uma Spark Session e a criação de um data frame, nesse caso, que vai ser feito, entre aspas, manualmente, com variáveis. Então eu vou estar escondendo aqui o Explorer para sobrar espaço na tela, e eu vou executar essa primeira célula aqui, que é a importação da Spark Session, que é, sem ela você não faz nada em Spark. Então eu executei, fiz a importação da Spark Session para o nosso código, e agora eu vou executar essa célula aqui que faz a instanciação da Spark Session. É uma convenção, geralmente, nomear a sua instância como Spark mesmo, a sua variável da sua instância. E aí, para você criar, normalmente, na maioria das vezes, você vai fazer algo parecido com isso para instanciar a sua Spark Session. Você vai definir a master, que é onde vai ser executado, no caso localmente. O appname, nem a master nem o appname são obrigatórios, mas você pode definir se você quiser. A master é mais, em alguns casos, é mais importante. O appname é data frame creation. E por fim, get or create, que vai estar de fato criando a sua Spark Session. Agora eu vou executar essa instanciação. E pronto, a nossa instância foi criada e nós temos a instância nessa variável Spark. Agora eu vou estar criando um data frame a partir de algumas variáveis. Então os dados, os registros desse data frame, eles estão em uma lista Python normal, que é uma lista de tuplas. Então a gente tem aqui o nome do meio, o último nome, a data de nascimento, o gênero e o salário. E aqui a gente tem as colunas, que é outra lista, que no caso é uma lista de strings, que é a lista com o nome das colunas. E para você criar um data frame a partir dessas duas variáveis, você vai, a partir da instância da Spark Session, você vai chamar esse método createDataFrame e vai passar os dados como parâmetro nomeado data e as colunas como parâmetro nomeado schema. Então a gente vai executar isso agora. Executando essa parte, o nosso data frame foi criado. E agora a gente vai visualizar esse data frame com df.show, que é um método para retornar uma visualização do data frame. E aqui está o nosso data frame bem bonitinho, todo formatado, exatamente com as colunas que foram definidas e com os dados que foram definidos. Eu recomendo que você copie esse código e faça algumas alterações para você entender melhor. Em todas as aulas eu recomendo que você vá copiando ao longo da aula. Por mais que programação não seja sobre decorar código, pelo menos enquanto você estiver aprendendo, é interessante que você escreva, porque isso ajuda no entendimento sobre o funcionamento da linguagem e das ferramentas. Então, eu recomendo que você brinque com isso, adicione mais linhas, modifique esses dados aqui, e para você ver como funciona. Uma coisa que dá para eu adicionar aqui a mais seria um parâmetro aqui nesse show, que é o parâmetro n aqui. Você pode passar qualquer número, tipo 2, por exemplo, e isso vai limitar a quantidade de registros que são retornados pelo show. Então, esse data frame ele tem 5 linhas. Por padrão, ele está retornando todas aqui, mas se eu coloco 2 aqui como parâmetro, ele vai retornar só as duas primeiras linhas, porque eu estou limitando com esse parâmetro. Por padrão, esse parâmetro n ele é setado para 20, aqui como a gente pode ver. A gente tem um outro parâmetro muito utilizado aqui, que é o truncate, que eu vou mostrar mais para frente. Quando você tem registros que são muito grandes, ele pode dificultar a visualização, e aí basicamente ele não mostra o valor inteiro, e por padrão, ele é true, então ele trunca os valores. Então ele mostra
só uma parte e depois ele coloca 3 pontinhos. E se você setar isso para false, ele vai passar a mostrar todos os valores inteiros. E isso a gente vai ver mais para frente. Então, basicamente é isso. Todo esse código aqui, na verdade, ele foi pego de um site que se chama Spark by Example, que é como se fosse uma documentação, só que mais focada para exemplos, mais direto ao ponto. Mas nas próximas aulas a gente vai ver códigos que foram desenvolvidos por mim e vamos aprender mais aí sobre o Spark. Nos vemos nas próximas aulas.